meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas, antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí para os irmãos da sua igreja, pelo WhatsApp. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 12 e que traz o título Não se canse e nem desanime. E que tem o texto base em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de incentivar a prática das virtudes do cristão, como a busca da santidade, reconhecendo que a santidade é o fruto da graça de Deus na vida do cristão e também é o reflexo de um viver santo e agradável ao Senhor. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil. E não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Luzia Rosa. Ela é da Primeira Igreja Batista em Araruama. Um abraço para o pastor Assis Borges Xavier também. Meus cumprimentos agora vai para Dilne César, da Igreja Batista Boas Novas, que fica em Santa Maria, Belfor Roxo. Meu abraço também para a Ângela Magossi e também para o Gilson Júnior, que eles também têm aí nos acompanhado aqui as nossas lições pelo nosso canal. E quando você mandar aqui o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é, qual a igreja que você pertence e também de se inscrever aqui no nosso canal. E é importante isso, verificar se ainda está inscrito, ok? Bem, irmãos, na lição anterior, nós refletimos sobre a natureza da fé e como, sem esta fé, será impossível agradar a Deus. Na lição de hoje, nós refletiremos acerca da importância de olharmos atentamente para a vida e o ministério de Cristo, como exemplo maior da nossa conduta cristã. Veremos aqui, nessa lição, o entendimento a respeito das exortações finais aí, nesta grande maratona de fé. O autor, ele vai mostrar que, assim como um atleta
o cristão, ele também corre para o alvo específico neste caminhar aí, nessa nossa caminhada cristã. Assim, dessa forma, nós podemos discutir a respeito da corrida que nos foi proposta por Deus nessa nossa caminhada de fé aqui na Terra. Poderemos também mostrar que nós precisamos ser corredores bem treinados, como um corredor na vida também do atleta. E no final deste estudo, nós poderemos saber que estamos na reta final da nossa corrida da fé. Os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus, eles constituem como um dos mais fortes apelos exortativos de toda esta carta. A exortação que começa no capítulo 12 e que é que cada um possa correr esta maratona de fé que está proposta para a sua vida. A palavra grega agon, traduzida aqui como se fosse carreira, tem aí o sentido de luta, de conflito, de esforço e de corrida. O chamado é um alerta do autor da carta aos Hebreus para que nós paremos de olhar aí as dificuldades pequenas da vida e que passamos então a observarmos e vejamos a grandiosidade da obra de Deus em Cristo Jesus e a partir daí nós possamos entender as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. A orientação do escritor da epístola é de que não olhemos as circunstâncias, mas que possamos olhar o amor de Deus. Como temos observado até aqui no livro de Hebreus, os cristãos judeus, eles estão enfrentando aí dificuldades. Aqueles irmãos lá que receberam essa carta estavam passando por sérios problemas e enfrentando perseguição diante do fato de estarem abrindo os seus corações para a verdade do Evangelho de Cristo. E quando nós enfrentamos tais dificuldades, qual é o grande problema que surge na nossa mente? Qual a grande questão aqui que é apresentada? Geralmente, nós imaginamos que estamos enfrentando dificuldades especiais, ou porque estamos no caminho errado, ou porque não estamos sendo, às vezes, castigados, ou estamos sendo castigados por Deus, ou porque fizemos alguma coisa errada para que isso acontecesse. Então, aqui no capítulo 12, nós vamos ver que claramente a explicação do autor estava na realidade acontecendo ali com aqueles irmãos. E é sobre este tema que nós estaremos a partir de agora, desta nossa lição de hoje. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Deste tópico veremos que o autor da carta aos Hebreus, ele manda que miremos em Jesus. O texto, ele começa no versículo 1, dizendo que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. E nos orienta a livrarmos de tudo o que atrapalha e também do pecado que nos envolve. A partir daqui, então, desta poderosa informação, nós passamos a entender sobre a perseverança e a corrida que nos é proposta. A referência aqui à nuvem de testemunhas são exatamente aquelas pessoas de fé do capítulo 11 que estudamos na lição passada. É como se estivéssemos em um estádio, numa corrida, e que os atos deles no passado servissem de estímulo, e vamos assim dizer, como o torcedor que estimula ali o atleta numa jornada. Ele toma este exemplo dos jogos gregos para fazer uma analogia
para esta nossa caminhada. Então, estamos rodeados por aqueles exemplos do passado e que também nos dá ânimo para prosseguir em frente. E eles foram fiéis e correram e foram vitoriosos, como nós estudamos. Nós devemos fazer a mesma coisa, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dessa forma, após elencar aí uma longa lista de homens e mulheres fiéis, nas quais aí viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus, o autor da carta aos Hebreus, ele exorta aqueles irmãos para considerarem a vida e o final daquelas testemunhas. De fato, como foi amplamente expresso aqui na lição passada, aquelas pessoas que viveram pela fé, elas certamente correram e nós também correremos em direção contrária aos valores que são propostos pelo mundo. O maior exemplo que ele nos dá aqui é o de Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se depois à direita do trono de Deus. Então, devemos olhar para Jesus e vemos que foi o seu exemplo para nós que nos dá força. A nossa vida agora, como cristãos, vai ser semelhante ao que aconteceu com o nosso Senhor. O autor da carta nos leva a pensar, e a pensar bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não cansemos e nem desanimemos da nossa corrida. Porém, a despeito aí do enorme grupo daqueles que rejeitam as promessas de Deus, um grupo fiel não as rejeitará. Assim, o autor ele encoraja os irmãos hebreus a considerarem que na história do povo do Senhor existe uma grande nuvem de testemunhas. Isso é, daqueles que viveram e sofreram por causa da sua fé. Portanto, aquela geração, ela teria de passar pelos sofrimentos inerentes à sua própria época. Para isso, os cristãos hebreus, eles deveriam cultivar duas atitudes fundamentais que o autor coloca. A primeira atitude seria a santidade na vida deles, quando diz, livrando-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Hebreus 12, 1. Então o autor, ele expressa dessa forma essa questão. A santidade é algo que precisava ser buscada nas relações entre os irmãos, bem como também as suas próprias vidas. E é relevante notar que o autor, ele parece comparar o pecado a uma erva daninha que entra e começa a sorrateiramente no campo aí do coração e começa a trabalhar no pecado. E começa também a danificar o trajeto de Deus para as nossas vidas, começa a dificultar esse trajeto. De modo que precisamos, de forma urgente, livrarmos dessa erva, desse peso. A segunda atitude aí, decorrente também da primeira, é a perseverança na fé. Somente é possível a partir do momento em que o peso do pecado ele é retirado. Assim, livre desse peso, podemos então correr livremente a carreira que nos está proposta. Assim, ele destaca em Hebreus 12, 1. Talvez aqui o autor da carta, agora, ele queira levar os cristãos do seu tempo a imaginar um estádio cheio de testemunhas que venceram as provas
os desafios do seu tempo com fé e perseverança. Contudo, dentre aquelas testemunhas está a maior delas, que é Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, como ele registra em Hebreus 12, no versículo 2. Pois é por meio dele que nós podemos ter fé nas promessas de Deus e por meio da sua obra que se torna-se possível a todo aquele que crê o acesso ao Pai e à glória do céu. Então, este é o descanso de Deus para todos nós, conforme nós aprendemos no capítulo 4 aí dessa carta. Jesus Cristo, quando ele estava neste mundo, ele viveu em total obediência à vontade do Pai. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, como informa Hebreus 12:2. O autor da carta aos Hebreus, ele mostra aos irmãos de seu tempo, bem como para nós, que Jesus é o maior exemplo de perseverança em meio ao sofrimento, pois aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Assim, ele registra em Hebreus 12:3. Ele venceu e tomou posse da alegria que lhe estava proposta. Ele é o exemplo máximo de fé e perseverança para que nós não cansemos e nem desanimemos. Portanto, olhar para Jesus, para a sua obra, sua história, seu testemunho é o segredo para que possamos perseverar nesta nossa corrida. Todos os grandes personagens aí do Antigo Testamento, os quais foram mencionados no capítulo 11, o capítulo anterior que estudamos, venceram pela fé e são testemunhas também para nós. Todavia, repetindo, Jesus é o próprio autor e consumador da nossa fé. É nele que devemos depositar, expressar a nossa total confiança, para assim alcançarmos a alegria e o descanso eterno, os quais estão propostos para cada um de nós na glória dos céus. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da lição de hoje, e que traz o título Não tema a disciplina. Não tema a disciplina. Esse tópico é muito importante, porque neste tópico nós veremos que nós só podemos ser chamados de filhos de Deus no contexto de pertencermos à família constituída por meio do sofrimento de Cristo Jesus. Sem essa contextualização, nós seremos somente criaturas feitas por Deus. Esta identificação com Jesus também revela um aspecto pertinente na carta aos Hebreus, segundo o qual aí, por meio da obra de Cristo, nós temos então a nossa filiação com o Pai. O Filho unigênito de Deus, ele padeceu muitos sofrimentos neste mundo sem cometer nenhum pecado. Nós, porém, os que alcançamos a graça de ser chamados filhos de Deus por meio de Cristo, somos pecadores. Na luta contra o pecado, nenhum de nós resistiríamos até o ponto de derramar o próprio sangue, como foi o caso de Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos esquecer da palavra de ânimo que são aí dirigidas a nós como filhos de Deus. O autor, ele destaca Provérbios no capítulo 3:11, quando ele diz: meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, irmãos, o que vemos
aqui observando é que esta citação de Provérbios é que o autor ele está dizendo aqui as provações que estamos enfrentando neste mundo têm a ver com uma coisa muito importante e boa, que é a disciplina de Deus para conosco. A Bíblia, ela nos diz que o filho que vive a sua vida com as suas falhas e ele é amado pelo pai quando o pai o disciplina. Assim, o sofrimento, ele tem para nós aqui um aspecto importante da nossa filiação com o pai, o aspecto de disciplinador. O autor da carta, ele lembra aos cristãos, então, hebreus, que ainda não havia sido aí exigida a entrega das suas próprias vidas, mas eles tinham de lutar até o fim contra o pecado e a sua influência. Assim, é justamente nessa luta constante que se faz necessário a disciplina espiritual. O autor da carta, ele nos mostra que a disciplina é um instrumento de Deus para a santificação do seu povo. A disciplina, portanto, ela é um dos aspectos que mostra o amor do Pai se importando com a gente. É por isso que, à luz deste versículo aí, o autor ele faz menção a esse livro de Provérbios, como lemos nesse texto. Quando ele afirma, então, que o Senhor ele corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Deus, muitas vezes, ele providencia situações difíceis. E nisso, os nossos caminhos, eles se tornam complicados, às vezes, de percorrer. Mas isso tudo tem a intenção de que a gente aprenda uma coisa muito importante. Por isso, a ordem é não se magoar com a repreensão. Tem gente que, quando ele é repreendido por Deus, ele quer fazer motim contra as ações do Senhor na vida dele. Já conheci, inclusive, pessoas que, magoadas com Deus, pessoas que se fecham, pessoas que estão com o coração machucado, dizendo: eu não merecia passar por isso, e acabam até complicando ainda mais a situação. O que o autor de Hebreus ele quer dizer aqui é que devemos parar com isso, porque isso não leva a lugar nenhum. No momento que podemos crescer, a gente não cresce. Então, Deus disciplina para nosso benefício. Isso que a gente muitas vezes está enfrentando é que Deus ele traz para nós também muitas provações. Por isso, a ordem do livro de Hebreus é clara: suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus trata os seus filhos dessa maneira. Qual filho aí que não é disciplinado pelo seu pai? Ou seja, devemos estar contentes, porque a disciplina, as provações, as dificuldades são sinais de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e não filhos que não são filhos de fato. Fica claro aqui que a disciplina do Senhor, ela é, em primeiro lugar, por conta dos nossos erros e pecados. E em segundo lugar, porque Ele nos ama e se importa também conosco. Ele não é um pai distante, o qual deixa aí os seus filhos fazer aí as suas próprias ações malignas, sem corrigi-las, mas é um pai zeloso, o qual deseja que sejamos filhos maduros, que sejam testemunhas de sua bondade e justiça. Esse é um aspecto significativo aqui da repreensão e da disciplina de Deus. Ela não tem como objetivo
nos desmotivar na caminhada, porém, serve para nos levantar e fazermos seguir adiante. Se você está sentindo aí desanimado com a disciplina do pai, cuidado. Filhos rebeldes não vão a lugar nenhum. O que devemos entender é que a disciplina é quase sempre dolorosa. E se entendermos assim, nós veremos que estaremos contaminados pelo pecado. Deste modo, o autor da carta aos Hebreus, ele ilustra essa verdade com uma parábola familiar, nos versos 9 e 10, quando ele coloca aqui que a questão humana, né, do pai que corrige o seu filho, que assim também nós o fazemos com os nossos filhos. Isso é importante para que a gente possa entender. Este é o caráter de Deus para conosco. Portanto aqui, sendo filhos de Deus, nós devemos nos alegrar com a sua disciplina, mesmo que em um primeiro momento não pareça assim ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz aqui um fruto pacífico aos que têm sido aí por ele exercitados. Frutos de justiça. Assim finaliza Hebreus 12, 11 com essa questão. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Vivam em Paz. Vivam em paz. Neste tópico veremos o que nos é projetado quando aceitamos a disciplina de Deus. E também reconhecemos que Ele é o nosso Pai e Senhor de nossas vidas. Depois de toda essa reflexão, até aqui colocada pelo autor da carta aos Hebreus, nós podemos então entender que uma atitude de obediência produzirá em nós o fruto da justiça e da paz, visto que é o resultado deste exercício de obediência e fé. Neste prisma, então, o autor da carta aos Hebreus, ele conclui o seu argumento exortando aos cristãos a levantarem as mãos cansadas e a fortalecerem os joelhos vacilantes. E assim registra Hebreus 12, 12. Ajustados pela disciplina do Senhor, para que jamais nos desviemos, mas sejamos curados das nossas imperfeições. Este caminho reto leva os cristãos a dois resultados. O primeiro é a paz com todos. E é interessante que na passagem do capítulo 12, do verso 14, a paz deve ser buscada também como um exercício de disciplina. Busquem a paz. O segundo é a santificação, então, como algo que é imprescindível na natureza daqueles que nasceram do Espírito, sem o qual aí ninguém verá o Senhor, de acordo com Hebreus 12, 14. O autor da carta aos Hebreus, então, ele vai assim lembrar aos leitores que eles devem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Destacado aí em Hebreus, como eu disse, no capítulo 12, no versículo 14. A santificação, como é usada aqui na epístola, é principalmente um termo ritual, como um exemplo, da antiga aliança. A pessoa impura na antiga aliança não poderia entrar no recinto sagrado para adorar. Assim também, sem a santidade, fica impossível assim adorar e agradar a Deus. O pensamento se volta aqui, porém, para a prática da santidade e também da moral.
como dizem, corredores, né? Bem treinados, eles respeitam limites e disciplina. Com efeito, a disciplina, ela tem a intenção de buscar a paz e também a santificação, como nós já falamos até aqui. Mas isso só pode ser feito mirando em Jesus. Isso, em primeiro lugar, porque desenvolverá um relacionamento sem mágoas e sem amarguras, como registra Hebreus 12:15. Em segundo lugar, não tratará desrespeitosamente e também com desonestidade as coisas que pertencem ao Senhor, de acordo com Hebreus 12:16. O servo, quando está no seu dia a dia, tem que ser fiel aos conceitos do Pai. Isso é tão significativo que nós devemos atentar para o fato de que, antes, o temor do Senhor deverá estar sempre em nossa mente, bem como no nosso coração, produzindo assim a avaliação, a disciplina, a evolução constante. Sendo assim, devemos manter a nossa mente, o nosso coração fixados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, para não nos cansarmos e nem desanimarmos em nossa peregrinação neste mundo. Que sejamos, então, agentes da paz, uns com os outros, encorajando uns aos outros na santificação. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 12ª lição deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição de hoje, vimos que a disciplina, ela é para todos os filhos de Deus. Se você não aceita a correção de Deus, a Bíblia diz que você não é um filho legítimo, mas sim ilegítimo. Muita gente, quando é disciplinada por Deus, eles não aceitam e saem até mesmo esperneando, se dizendo injustiçado, mas não olham para o seu interior, para os seus pecados e as suas práticas que causaram danos para as suas próprias vidas e também para a vida de outras pessoas. E até mesmo para a vida da igreja. Para esse tipo de pessoa, a disciplina de Deus tem um aspecto duro e frio do sofrimento. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo aí, lhe parecia melhor. Mas Deus, ele nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, dessa forma, é interessante a gente entender que o pecado, ele prejudica a nossa percepção do mundo de acordo com a realidade de Deus. A realidade que Deus quer para as nossas vidas. E às vezes isso nos leva a endeusarmos homens e não adorarmos a Deus. Às vezes isso nos leva a dar valores a objetos e posições e não adequarmos à vontade do Senhor para as nossas vidas. Devemos refletir sobre esta questão. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. A primeira reflexão, à luz do que refletimos hoje, qual é o maior desafio da nossa geração no que tange aí à santidade? A segunda reflexão, você já foi disciplinado pelo Senhor? Como essa disciplina ajudou você a crescer? A terceira e última reflexão. Você tem facilidade para guardar mágoas e rancores?
como a presença de Deus tem ajudado você a superar esses pecados. Que você possa aí reunir com os seus irmãos na escola bíblica dominical, na apresentação da lição, ou até mesmo durante a semana, e compartilhar um com os outros sobre essas questões aí propostas para o amadurecimento aí de cada um com as experiências apresentadas uns para os outros. Assim, hoje nós estudamos aqui a nossa lição, nesse nosso canal, a lição número 12 de Hebreus, com o tema Não se canse e nem desanime. E aprendemos que quando a gente passa por provações e por dificuldades, isso favorece um crescimento na nossa santificação. É claro que isso é difícil, pois o texto de Hebreus, no versículo 11, no capítulo 12, diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento inicial, mas com o transcorrer das coisas vão acontecendo, nós vemos que Deus ele tem sempre o melhor e as coisas mais corretas para nós. Eu tenho aqui certeza que muitos de vocês já enfrentaram muitas dificuldades e lutas que acharam muito difíceis na época em que vocês enfrentaram tais problemas. Mas hoje, quando vocês olham para trás e percebem claramente a mão de Deus em cada momento ajudando vocês. Como aprendemos e crescemos naquilo que Deus ele queria para a nossa vida. Não é verdade? Então, vamos entender as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso próprio ponto de vista. É assim que crescemos na santidade. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você aí a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. E confira se você ainda está inscrito. Curta, deixe aí o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 13, com o título A Graça Esteja com Todos Vocês. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?